O que se segue é informação adicional que se encontra nas páginas 142 a 145 da edição impressa. Zelosos superintendentes viajantes. Superintendentes viajantes têm percorrido incansavelmente os 4 cantos desse país diversificado para fortalecer seus irmãos. Como eles fazem isso? Vamos acompanhar a visita de um deles às congregações nas remotas colinas de Naga. Min Luin, superintendente de circuito que viaja com a esposa Lao Lun Momé, descreve: No meio da manhã, eu e minha esposa partimos de Kalemiô, espremidos na carroceria de uma picape. Enfiamos as pernas entre caixas de mercadorias e verduras. Alguns passageiros vão do lado de fora, agarrados na traseira da picape, e outros vão sentados no teto. A picape vai balançando pela estrada esburacada, levantando uma nuvem de poeira. Usamos máscaras para não ficarmos sufocados com a poeira. 2 horas depois, chegamos a Kaleuá, cidade ribeirinha onde pegaremos um barco. Enquanto esperamos, pregamos a lojistas e passageiros, a maioria dos quais nunca ouviu falar das testemunhas de Jeová. O nosso barco chega, os passageiros desembarcam e novos passageiros correm para conseguir um lugar. Quase 100 pessoas lotam o barco, que poderia facilmente virar de tão cheio. Colocamos garrafas de plástico nas nossas bagagens para que possam flutuar se caírem no rio. 5 horas depois, chegamos a Molaik e passaremos a noite numa pequena pensão. Reiniciamos a viagem às 5 horas da manhã. Visto que estamos na estação seca e o nível do rio está baixo, nosso barco encalha 4 vezes em bancos de areia submersos. Eu e os outros homens precisamos descer para empurrar o barco. Chegamos a Romalém 14 horas depois, exaustos da jornada, e os irmãos da congregação local estão nos esperando. Quando vemos seus rostos sorridentes, nós nos sentimos revigorados. À noite, teremos sua calorosa associação, e amanhã continuaremos viagem com destino a Kamptee, a umas 15 horas de distância. Novamente, acordamos cedo para viajar. Hoje o barco não está tão lotado, e a paisagem também é diferente. O barco sobe o rio passando por centenas de aldeões garimpando ouro. Quando finalmente chegamos a Kamptee, com o corpo dolorido da viagem, não há ninguém ali nos esperando. A carta que enviamos à congregação local, informando a visita, deve ter extraviado. Assim, pegamos um mototáxi até a casa anexa ao Salão do Reino e caímos na cama. No dia seguinte, cumprimentamos os 25 publicadores locais que vieram ao salão para a saída de campo. A maioria deles são Nagas, um grupo étnico que mora nas montanhas que se estendem até a Índia. Todos nós saímos para o território. A cidade fica bem na curva do rio, entre 2 colinas. Eu e meu companheiro chegamos a uma casa de bambu e chamamos o morador. Aparece um homem Naga que nos convida a entrar. Ele e sua esposa ouvem com atenção a mensagem do reino e aceitam as publicações com prazer. Muitos Nagas são professos cristãos que mostram bastante interesse nas boas novas. No fim da tarde, assistimos a uma reunião, a primeira de várias realizadas naquela semana. Uma semana depois, cruzamos o rio em direção a Sinfi, uma pequena cidade com 12 publicadores. Visitamos também 3 grupos isolados, e o mais distante fica a 11 quilômetros. Vamos a pé até cada grupo para pregar e faço um discurso. Os publicadores aqui são extremamente pobres e muitos sofrem de malária ou tuberculose. Eles enfrentam também dura oposição religiosa. Mesmo assim, são pregadores zelosos. No domingo, ficamos empolgados ao ver 76 pessoas para o discurso público, incluindo muitos que caminharam por horas. Infelizmente, logo chega a hora de irmos embora. É difícil nos despedir desses queridos irmãos que têm provado vez após vez seu amor a Jeová. À medida que nosso barco se dirige para o sul, ficamos pensando na forte fé desses irmãos. Embora pobres, são espiritualmente ricos. Não vemos a hora de visitá-los de novo. Voltando ao relato.